Olá, turminha do segundo ano, bom dia. Aqui é a professora Kelly. Hoje a gente vai dar início à nossa aulinha de história, a nossa primeira aulinha da semana. Hoje é 9 de agosto de 2021, uma segunda-feira. Vamos começar a semana bem motivados, tá bom? Eu quero que vocês peguem o livro didático de vocês, que a gente vai começar a reutilizar. Vamos começar com a nossa acolhida, com a nossa mensagem que diz assim: a rotina pode até ser a mesma, mas a semana com certeza é nova. Aproveite bem os dias. Uma ótima semana a todos. Vamos aproveitar o nosso dia, cada dia um novo conhecimento, um novo aprendizado, vamos viver cada dia, vamos ser felizes, né? Todos os dias. Então, vamos lá com a nossa agenda e hoje a gente vai ver o capítulo 2, né, desta unidade que a gente começou, né, que está falando sobre a oralidade, que são as histórias, os contos falados. Aí eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 50, que diz assim o capítulo 2, Contadores de História. Você já ouviu algum conto tradicional? Lembra como eram os personagens desses contos, seus medos, sonhos, o jeito de viver? Já comecei a leitura, tá bom? Aí vocês vão acompanhando aí na página 50. Você já deve ter ouvido histórias contadas por adultos que começam com "era uma vez", com certeza, né? Ou na escola ou em casa, às vezes com os pais de vocês ou com os avós, você já deve ter ouvido histórias começadas com "era uma vez". Aí diz assim: muitas dessas histórias são antigas e chegaram até os dias de hoje, porque uma pessoa contou a outra, e a pessoa que escutou contou a outra, e assim por diante. Aí esse senhor tá sentado aí, né, cercado de crianças, e ele tá contando a história do Curupira. A história do Curupira, o Curupira, como vocês sabem, ele é um personagem folclórico. Ele é um personagem do nosso folclore. Aliás, nesse mês de agosto, a gente comemora o dia do folclore, né? E essa história do Curupira, ela já vem desde antigamente. Então, ela vem sendo contada de pessoas para pessoas. E ela já virou livro, com certeza, né? Já virou livro. Aí ela vem contando, mas normalmente ela é contada pelas pessoas mais velhas. Assim como a história do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, dos personagens folclóricos. Bem baixinho nesse quadradinho aí, nesse retângulo, na verdade, tem dizendo assim: elas são chamadas histórias tradicionais e contam experiências que despertam sentimentos como medo, felicidade, angústia, ternura, amor, espírito de aventura e de superação. Essas são as histórias tradicionais, né? Aí a gente vai passar aí para a próxima página, a página 51, que diz assim: ao longo do tempo, muitas pessoas contaram essas histórias das mais diferentes maneiras. Algumas cantavam, outras declamavam. Muitos prefeririam narrar, como vários dos atuais contadores de história. Então, hoje existem várias maneiras, né, de contar a história. Talvez você canta, você narra. Aí tem dizendo aí o que é narrar e declamar, os significados. Tem bem embaixo dessas figurinhas aí, de verdinho. Tem assim: declamar significa recitar ou ler em voz alta. E narrar é contar a história. Aí nessas figurinhas do livro de vocês, da página 51, tem retratando várias formas de contar a história, né? Essa primeira figurinha aí, como vocês estão vendo, é na escola. Com certeza esse homem aí é um professor, ou então alguém chamado, né, pelo professor para contar a história. Mas com certeza é o professor. Normalmente nós mesmos contamos a história para vocês.
Nesse segundo momento, nesse segundo quadrinho, é num parque, né? Como se fosse numa praça, num local de grama, onde as crianças estão brincando. Aí tem dois adultos cantando, né? Então eles estão cantando a história, contando através de música, né? Que ele tá usando o violão. E no terceiro é no circo, no circo não, no teatro, né? Pode ser um ou outro. Que eles também estão retratando, vivendo a história, né? Estão fazendo uma apresentação teatral da história. Então é no teatro, vamos dizer assim, tá certo? Então existem várias formas da gente contar uma história, tá bom? Então a gente vai passar aí para a página 52, que diz assim: cadê a história? É uma pergunta, né? Cadê a história? Aí tem dizendo: tradição oral. Puxe pela memória e tente se lembrar da história que você já ouviu, em especial daquelas como o Saci, a Mula Sem Cabeça ou outro ser fantástico. Aí tem aí essa senhora, essa mulher contando a história para esse menino, né? Para essa criança. A maior parte dessas histórias está enraizada nos costumes dos brasileiros. Algumas surgiram há pouco tempo, em outra época em que a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Mesmo assim, chegaram aos dias de hoje porque passaram por boca em boca, de pessoa em pessoa, contando uma a outra. Os estudiosos chamam esse hábito de tradição oral. Muitas vezes essas histórias não eram só diversão. Elas ajudavam as pessoas a lidar com questões do dia a dia, como o trabalho, e a enfrentar seus medos. Por essa razão, as histórias são recheadas de mistérios, perigos e seres fantásticos. Aí já na página 53, que tem esse homem aí tremendo de medo. O melhor é que, por isso, essas histórias nos ajudam a conhecer um pouco das pessoas de antigamente. Então, ele está dizendo que o hábito das pessoas de contarem as histórias uma para a outra, e isso acontece desde antigamente, e esse hábito é dado o nome de tradição oral. E essas histórias, né, principalmente do Saci, como eu disse, do Curupira, da Mula Sem Cabeça, dos personagens folclóricos, elas são muito contadas para nós, né? Eu digo para nós porque também quando eu era aluna, eu ouvia muito essas histórias. Então, a gente vai conversar também sobre esses três itens aí da página 53, que diz assim: converse com os colegas. Qual é a importância da tradição oral? Como eu disse, a tradição oral ela é importante porque ela vai passando de pessoa para pessoa. É como se fosse uma troca de experiências, tá bom? Então, se uma pessoa, por exemplo, nosso avô conta uma história para nós do tempo dele, né? Às vezes ele conta, no meu tempo não tinha isso e hoje tem. Ele tá falando a experiência dele, então é uma troca de experiências e conhecimentos da nossa geração com a geração dele. O item B diz assim: hoje em dia as histórias tradicionais podem nos ajudar a enfrentar nossos medos? Vocês acham que sim ou não? Eu acho que sim. Que sim e que não, porque na verdade são mitos, né? Ninguém sabe se é verdade ou se é mentira. Essas histórias são mitos, ninguém nunca provou que existe, né? Mas é uma troca de conhecimento e de experiência que é muito importante para a nossa cultura. Então, ela é parte da nossa cultura, por isso que ela se torna importante. Então, eu a considero importante. E o item C, elas podem nos ajudar a conhecer como viver as pessoas do passado? Sim, porque elas são a fonte de conhecimento dos povos do passado.
E é uma maneira da gente saber como eles pensavam, né, também. Aí está alguns personagens, né, como eu falei antes. Alguns personagens do folclore do Brasil, que é o Saci. Existem muito mais, mas eu trouxe esses três até porque são basicamente esses três que o nosso livro está falando, mas existem muito mais. Tem o Saci Pererê, que é esse meninozinho aí, que você já sabe, que tá com gorro, que só tem uma perna. Tem o Curupira, que ele tem a perna para trás, né? O pé dele é ao contrário. E tem a mula sem cabeça. Já tá dizendo, não tem cabeça. Aí só tem o lugar da cabeça dela aí, tá pegando fogo. Então, a nossa atividade do dia, vocês vão escolher um desses personagens que a gente falou e vão desenhar, fazer um desenho e pintar, tá bom? Muito simples. Vocês peçam a ajuda de alguém, mas eu quero que vocês mesmos desenhem, tá bom? Vocês podem desenhar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bye, bye. Um beijo no coração. Até logo. Se cuidem. Tchau, tchau.